convidado na linha, estamos em contato com o professor Cláudio Langrova Pereira, que é professor de Direito Penal e Processual da PUC de São Paulo. Professor Cláudio, uma boa tarde para o senhor. Boa tarde, Anderson. Que avaliação que dá para se fazer? O senhor já teve acesso à sentença, já leu a sentença do juiz Sérgio Moro? Que avaliação que dá para se fazer a partir dessa sentença? A decisão do juiz é uma decisão muito longa, ele acaba não só pelo envolvimento na ação penal de vários réus, ele acaba analisando a questão de cada um deles detalhadamente e acaba analisando, chegando aonde nós estamos aí todos com maior atenção, que é a questão do próprio presidente Lula, né? A situação só que se espelha é que é uma sentença um pouco complicada juridicamente falando em relação a questões de fundo pessoal que são colocados nela, né? O juiz deve, em geral, se manter, em geral não, sempre se manter distante dessas questões de fundo pessoal, apesar dele dizer que essas questões não foram levadas por ele ao processo, mas pelos advogados de defesa, tanto do Lula quanto do Paulo Camoto e dos outros, os envolvidos ali. Mas efetivamente ele entra numa discussão de fundo pessoal ali que não se presta às decisões técnicas. Infelizmente ele acaba fazendo isso, talvez por se justificar ou para justificar alguns posicionamentos dele. Mas é uma decisão que tecnicamente aborda, ele tem uma linha de pensamento. Eu acredito que eu não tive acesso a todos os detalhes dos autos, nem sou advogado nos autos, nem fiquei acompanhando diretamente. Mas é baseado muito na declaração do José Aldemário, Léo Pinheiro, a respeito da questão do próprio apartamento que teria sido destinado ao Lula. As provas concretas e efetivas, na verdade, não existem dentro desse contexto. Provas efetivas, eu digo, documentos concretos, etc. O que tem, na verdade, é aquilo que a gente já sabia. Tem documentos não assinados, tem uma proposta de compra, tem etc. Só que é o que o próprio juiz, na sua sentença, diz. Esse é o tipo do modus operandi que esses crimes ocorrem para fazer com que não apareçam as provas. Por isso a dificuldade em crimes econômicos nessas situações. Ele faz toda uma estrutura, ele tem toda uma linha de pensamento dele que justifica aí a decisão final dele. Tem algumas questões que a gente poderia discutir, mas são todas questões de mérito, subjetivas, que eu não sei se seriam possíveis. O que a gente não pode é misturar essa questão jurídica, processual, com uma questão política pessoal nossa. Quando eu falo política, opções dos brasileiros, a questão da votação, etc. A gente tem que saber que efetivamente tem pessoas que estão sendo punidas, que estão sendo processadas, que estão sendo avaliadas em razão de decisões que tomaram no exercício de poder público e que, se elas efetivamente tiverem comprovadas perante a justiça, ou a justiça sem entender comprovadas essas atuações, elas têm que ser realmente punidas. Agora, evidentemente que tem que ter uma manifestação jurídica isenta, uma manifestação jurídica imparcial, com base em provas concretas que levem a isso. Agora, doutor Cláudio Denise, o senhor está dizendo, então, essa posição isenta. Agora, o juiz Sérgio Moro, ao tentar passar essa ideia de isenção, ele pode ter tomado uma decisão que não tomaria com um outro condenado, como não exigir a prisão imediata. Na verdade, assim, eu acho que a questão da prisão imediata, a questão de determinar a realização de uma prisão, ela tem que ter em mente os requisitos para ela. Porque uma prisão temporária, preventiva, uma prisão provisória seria decretada se o indivíduo permaneceu todo o processo em liberdade e não teria o porquê ser preso, já que não sumiu com provas, não ameaçou testemunhas, não se indicou que ia fugir do país. Mas o juiz fala em riscos aqui na sentença. Isso que é curioso, doutor, porque ele, ao longo do texto, ele estabelece um raciocínio de que o presidente teria, por meio de diversas ações, tentado interferir no processo, movendo ações contra jornalistas, contra intimidação e etc. E aí depois ele diz, olha, mas não é o caso da prisão. Então há um contrassenso aí, né? Eu acho que é um contrassenso porque entenda o seguinte, o juiz, ele não tem que decidir porque um indivíduo foi ex-presidente da República, ou porque ele é um ex-presidiário, ou porque ele é um ex-morador de rua, ou porque ele é um ex-comerciário. Ele tem que decidir com base nos fatos concretos. Se ele entende que existem fatos concretos que colocam em risco o processo, a justiça e a aplicação da lei penal, ele tem que colocar a pessoa sob o curso da prisão provisória. Se ele entende que não tem esses requisitos,
ele não tem que fazer conjectura a respeito do que está lá e dizendo que, apesar de tudo isso aí, eu acho que, como era ex-presidente, não tem que pôr preso. Então, ele fala que provocaria uma comoção por ser o ex-presidente, né? Envolver certos traumas na prisão de um ex-presidente da República. Ele fala ou a justiça age com igualdade, imparcialidade em relação a tudo, ou então ela é desacreditada. Então, assim, se eu tenho uma posição de que aquilo que aconteceu era relevante, que aquilo configurava um tumulto processual, uma forma de impedir o bom andamento do processo, uma forma de impedir a aplicação da lei penal, quando isso ocorreu, já tinha que ter decretado a prisão. Agora, doutor Cláudio, os processos contra o ex-presidente Lula foram distribuídos. Alguns estão com outros juízes ainda em primeira instância. Exato. Esses outros juízes podem agir de uma forma diferente. Podem, eu entendo assim, o livre convencimento motivado e a independência do juiz em suas decisões é uma das grandes marcas do Estado Democrático de Direito. E ter isto em processos diferentes é muito importante. A verificação de pressupostos que indiquem necessidade de uma prisão provisória para uma pessoa envolvem as questões subjetivas dessa pessoa. Eu não posso exigir de uma pessoa pública que tenha relevância pública para a sociedade, que tenha relevância pública para a imprensa, que tenha uma aparição pública constante, exigir que ela não faça nenhuma aparição, que ela não se conduza como ela conduziria normalmente em sociedade, se ela efetivamente, com isso, não estiver impedindo a aplicação da justiça. Se ela não está fazendo isso, eu não tenho por que eu impedi-la. E, de outro lado, eu também não posso exigir que essas mesmas condições sejam aquelas condições que eu analiso para aquelas pessoas que não têm clamor público, que não têm... não são figuras públicas que são exigidas socialmente constantemente. Então são pesos e medidas que você tem que tomar em conta. Agora, o que eu não posso se eu entendo que isto era necessário ou se isto era indispensável para o bom andamento do processo, que isso estava tumultuando o processo, etc., eu não posso dizer, olha, então eu não vou fazer isso porque causaria maior comoção, etc. É meio incoerente, eu acredito incoerente. Agora, se eu entendo que isso também não era suficiente a uma prisão, eu não devia nem ter mencionado. Eu devia ter dito até o quê? Que tais percalços não devem ser considerados, já que efetivamente não alteraram o curso do processo. Como não alteraram realmente? A gente sabe que não alteraram. Agora, algumas questões subjetivas que são colocadas também me deixam inseguro em relação à decisão no todo, quando analisa subjetivamente posições de defesa dos advogados para justificar a posição do juízo. São desnecessários. Nós temos que trabalhar meramente técnico. Tem que afastar o juízo político. O juízo político faça o povo, faça o Congresso, façam as leis políticas que tratam do juízo político. Nós temos que fazer o juízo jurídico. Tecnicamente falando, juridicamente falando, está dentro desse contexto? Tá, perfeito. Então, é o caso de condenação. Não está dentro desse contexto, tem que se analisar, é o caso de absolvição. As provas estão claras e inequívocas, então é condenação. As provas são inseguras, há indúbio pro réu. E aí por diante. Agora, eu não posso ficar conjecturando subjetivamente. Por quê? Porque leva a população, tecnicamente falando, a população técnica, aquela que analisa uma decisão, dizer, talvez esse juiz não tenha sido imparcial em relação à decisão dele, já que ele teve o quê? Questões de ordem subjetiva pessoal que envolveram o processo. Nós agradecemos as palavras do professor Cláudio Langroiva Pereira, professor de Direito Penal e Processual da PUC de São Paulo. Professor, obrigado pela entrevista, uma boa tarde ao senhor. Boa tarde, boa sorte para vocês aí, muito obrigado.